Você realmente confia no que vê ao seu redor? E se as câmeras não fossem apenas ferramentas de registro, mas janelas para o invisível? O que você faria se uma foto de família revelasse um corpo caindo do teto? Como explicar crianças que desapareceram sem deixar rastros após uma tragédia que chocou um país inteiro? E o que pensar de um objeto fotografado no espaço que alimenta teorias há décadas? Hoje, no Mistérios Infinitos, vamos analisar 3 registros que continuam intrigando investigadores, pesquisadores e curiosos ao redor do mundo. Prepare-se! A primeira imagem é um exemplo perfeito disso. À primeira vista, parece apenas uma fotografia comum. Uma família reunida, sorrisos, uma mesa de jantar, um momento feliz preservado para sempre. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para perceber que existe algo errado. Algo que não combina com o restante da cena. Algo que transforma uma simples fotografia em um dos registros mais perturbadores já compartilhados. Conhecida como a foto da família Cooper, essa imagem teria sido tirada durante uma celebração familiar em uma casa recém-adquirida no Texas. Nada indicava que aquele seria um dia diferente dos outros. Nada sugeria que aquela fotografia seria debatida por décadas. Mas então veio a revelação do filme, e foi nesse momento que o mistério começou. No canto da imagem, uma figura escura parece surgir do teto. Ela está de cabeça para baixo, seu formato lembra o corpo de uma pessoa, como se estivesse caindo exatamente no instante em que a foto foi tirada. Imagine a reação da família ao observar aquilo pela primeira vez. Como explicar uma presença que ninguém viu quando a fotografia foi registrada? A imagem rapidamente se espalhou e passou a ser analisada por entusiastas do paranormal em todo o mundo. Alguns acreditam que ela registra uma entidade sobrenatural. Outros defendem que tudo pode ser resultado de uma dupla exposição, um defeito relativamente comum em fotografias antigas. Mas existe outro detalhe intrigante. Até hoje, a verdadeira origem da imagem permanece cercada de incertezas. Diversas versões da história circulam pela internet. Muitos detalhes nunca puderam ser verificados e talvez seja justamente isso que torna o caso tão fascinante. Não existe uma resposta definitiva, apenas teorias. Mas antes de decidir o que você acredita, guarde essa imagem na memória, porque o próximo caso não envolve uma figura estranha, ele envolve pessoas reais. Crianças, e um desaparecimento que continua intrigando investigadores até os dias de hoje. Na noite de Natal de 1945, a família Soder se preparava para celebrar mais uma data especial. Era para ser uma noite comum, mas poucas horas depois, tudo mudaria. Um incêndio devastador consumiu a residência da família. As chamas se espalharam rapidamente. George e Jenny Soder conseguiram escapar. Alguns dos filhos também. Mas 5 crianças desapareceram. Em meio ao caos, ninguém conseguiu encontrá-las. Quando o incêndio finalmente foi controlado, as autoridades chegaram a uma conclusão. As crianças haviam morrido. O caso parecia resolvido, mas a família não estava convencida. E havia motivos para isso. Nenhum conjunto completo de restos mortais foi encontrado entre os escombros. Com o passar do tempo, novas dúvidas começaram a surgir. Testemunhas relataram atividades suspeitas nas proximidades da casa antes do incêndio. Algumas afirmaram ter visto indivíduos desconhecidos observando a propriedade. Outras alegaram ter encontrado crianças parecidas com os irmãos desaparecidos anos depois da tragédia. Seriam apenas boatos? Ou existia algo mais acontecendo nos bastidores daquele caso? A família Soder passou décadas procurando respostas. Recusou-se a aceitar que os filhos simplesmente haviam desaparecido para sempre. Então surgiu uma nova pista. Uma fotografia enviada anonimamente pelo correio. Na imagem aparecia um jovem que possuía uma semelhança impressionante com um dos filhos desaparecidos. No verso havia uma mensagem misteriosa. Jamais foi possível confirmar se a fotografia era autêntica, mas ela reacendeu uma esperança que nunca havia desaparecido e levantou uma possibilidade inquietante. E se as crianças não morreram naquela noite? E se alguém as levou? Até hoje, mais de 80 anos depois, o caso continua oficialmente sem uma resposta capaz de convencer todos os envolvidos. E agora, chegamos ao último mistério, talvez o mais famoso, talvez o mais controverso, porque ele não aconteceu em uma casa, nem em uma cidade isolada. Ele aconteceu acima das nossas cabeças,
no espaço. Em 1998, astronautas da NASA registraram uma fotografia incomum durante uma missão do ônibus espacial Endeavour. A imagem mostrava um objeto escuro flutuando sobre a Terra. Sua aparência chamou a atenção imediatamente. A NASA apresentou uma explicação simples. Segundo a agência, tratava-se apenas de um cobertor térmico perdido durante uma atividade realizada fora da nave. Para muitos, isso encerrava o assunto. Mas para outros, o mistério estava apenas começando. A fotografia logo foi associada à lenda do Black Knight, o Cavaleiro Negro, uma das histórias mais conhecidas da ufologia moderna. Segundo essa teoria, um objeto desconhecido estaria orbitando a Terra há muito mais tempo do que deveria ser possível. Décadas de relatos, observações e supostos sinais de rádio acabaram sendo conectados a essa hipótese. Nenhuma dessas alegações foi comprovada de forma conclusiva. Ainda assim, o fascínio em torno da história nunca desapareceu. Porque existe uma pergunta simples que continua alimentando o debate. E se estivermos olhando para algo cuja verdadeira origem ainda desconhecemos? Aliás, se você quiser conhecer todos os detalhes da história do Black Knight, desde os primeiros relatos até as teorias mais famosas envolvendo o objeto, eu já trouxe um vídeo completo aqui no canal dedicado exclusivamente a esse mistério. Depois de terminar este vídeo, vale a pena conferir. Porque quanto mais você mergulha nesse caso, mais estranho ele se torna. E talvez essa seja a característica em comum entre todas as histórias que vimos hoje. Elas não oferecem respostas. Elas oferecem perguntas, uma figura inexplicável em uma fotografia de família. 5 crianças que desapareceram sem deixar uma conclusão definitiva. E um objeto misterioso registrado em órbita. 3 imagens, 3 mistérios e inúmeras teorias. Talvez tudo tenha explicações perfeitamente racionais. Talvez algumas dessas explicações ainda não tenham sido encontradas. Ou talvez existam coisas que simplesmente escapam da nossa compreensão. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses casos mais chamou a atenção? A fotografia da família Cooper? O desaparecimento das crianças Sodder? Ou o enigmático Black Knight? Deixe sua teoria nos comentários. Eu leio todos eles e quero saber qual explicação faz mais sentido para você. Se você gosta de mistérios, fenômenos inexplicáveis, histórias estranhas e casos que continuam desafiando respostas, inscreva-se no Mistérios Infinitos e ative o sininho. Porque existem registros que jamais deveriam existir. E talvez, neste exato momento, alguma câmera esteja registrando algo que ninguém percebeu ainda. Até o próximo vídeo.